Olá, essa é a segunda parte do capítulo 9 do livro Igreja Centrada que temos trabalhado. Então, continuaremos hoje a falar o assunto que tratamos na semana passada, contextualização bíblica. Na semana passada vimos que a base da contextualização se encontra em Romanos 1 e 2, que é olhar a natureza mista da cultura, tanto elementos que são idólatras na cultura por conta do pecado, quanto há um conhecimento de Deus em cada cultura, porque Deus escreveu a lei no coração do homem. Então há elementos de graça comum que precisam ser valorizados. Essa é a base da contextualização. A motivação da contextualização, nós vimos em 1 Coríntios 9, que aprendemos com Paulo a flexibilidade em relação à cultura. Aquilo que a Bíblia nos dá liberdade, nos deixa livres, nós devemos nos adaptar para que comuniquemos o Evangelho sem escândalos, sem tropeços para a cultura a que nós queremos alcançar. E nós vimos também a fórmula básica para contextualização em 1 Coríntios 1, que é o equilíbrio que Paulo tem tanto em desafiar a cultura, quanto em valorizar a cultura e aceitar a cultura e fazer a ponte daquilo que é desafiado na cultura para encontrar a verdadeira satisfação em Cristo Jesus. Então, ele dá o exemplo dos judeus e dos gregos, aquilo que eles procuravam. Os judeus procuravam poder e os gregos a sabedoria, e ele mostra que Cristo vem desafiar essa busca deles, mas ao mesmo tempo Cristo é o cumprimento dessa busca, porque ele é a encarnação da sabedoria e do poder de Deus. E hoje nós veremos como que essa motivação, como que essa fórmula básica, como que essa base da contextualização se deu na prática do apóstolo Paulo. E quando a gente olha para os discursos que Paulo teve com diferentes culturas no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, em primeiro lugar, como isso é apresentado na prática de Paulo, né? Paulo é habilidoso em adaptar sua mensagem para se comunicar com pessoas de contextos bem diferentes. Então, essa flexibilidade que nós vimos aqui na aula passada fica muito clara no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nesses textos. Em Atos 13, Paulo fala em Antioquia a um auditório de crentes na Bíblia, pessoas que confiavam no Deus bíblico. Então ele fala de um modo. Mas em Atos 14, um capítulo depois, Paulo fala multidões de camponeses que adoravam vários deuses, politeístas, pessoas que eram incultas e que ainda acreditavam nos deuses antigos. E ele fala de uma outra maneira. Em Atos 17, agora Paulo já está em Atenas. E ele fala a pagãos agora instruídos, em sua maioria, e haviam abandonado a crença em deuses literais e abraçaram uma multiplicidade de convicções filosóficas. Então Paulo fala de uma outra maneira para esse público. Em Atos 20, por exemplo, Paulo prega em Mileto, um sermão de despedida aos líderes cristãos, e novamente isso apresenta uma abordagem diferente. Em Atos 21, Paulo agora fala em Jerusalém, a uma turba de judeus hostis a Paulo e ao seu ministério. E ele novamente adapta sua mensagem para comunicar com pessoas diferentes. E em Atos 24 até 26, Paulo agora está falando às elites governantes de contextos culturais diversos e conhecedores do judaísmo quanto elites conhecedoras do paganismo. Por exemplo, Félix, Festo, Herodes Agripa. Então, todos esses exemplos, que não dá tempo de eu ler, mas eu recomendo que vocês gastem um tempo passando por esses textos, para perceber que Paulo adapta a sua mensagem para comunicar com pessoas em contextos bem diferentes. Tá? Paulo não está distorcendo a Bíblia para ser agradável. Muito pelo contrário, em muitos casos aqui as pessoas se sentiram ofendidas, mas não pela cultura de Paulo, e sim pelo escândalo da cruz que nós vimos na semana passada. Então, da mesma maneira, nós precisamos aprender a criar essa habilidade em adaptar a mensagem em diferentes contextos culturais aos quais nos dirigimos.
Mas não somente a gente percebe essa diferença aqui nos contextos, como a gente percebe a diferença nas abordagens de Paulo. Por exemplo, com cada auditório, Paulo usa uma base diferente de autoridade. Então, diante dos cristãos, ele citava as Escrituras, citava João Batista, algo que era aceitado pelos cristãos já. Agora, diante dos pagãos, ele argumentava da perspectiva da revelação e da grandeza da criação, ou seja, ele ia um passo antes. Ele começava a falar do que os teólogos chamam de livro da natureza. Existe o livro da Bíblia, o livro da revelação especial, e tem o livro da revelação geral, por assim dizer, o livro da natureza. E é por ali que Paulo começava. Então, ele usa uma base de autoridade diferente para cada um. Muito embora apenas é um movimento introdutório, é óbvio que depois é necessário que as escrituras fossem apresentadas, mas a abordagem inicial pode ser bem diferente em cada caso. Também com cada auditório, Paulo usava um conteúdo bíblico diferente e específico para cada realidade. Paulo não pregava exatamente o mesmo conteúdo para todas as pessoas em todo momento. Então isso fica muito claro aqui nesses exemplos citados aqui em cima. Mas Paulo também muda a ordem da apresentação das verdades, como também a ênfase que dá a vários aspectos da teologia. Então a ordem pode ser mudada, bem como as ênfases que Paulo dá. Então, por exemplo, com os judeus e aqueles que eram tementes a Deus, Paulo gasta pouco tempo na doutrina sobre Deus. E ele vai direto à pessoa de Cristo, porque eram pessoas que já sabiam, já tinham conhecimento de Deus. Então ele vai já dar ênfase naquilo que era mais essencial naquele momento. Já com os pagãos, Paulo concentrava a maior parte do tempo desenvolvendo o conceito de Deus, porque o conceito dos pagãos de Deus era um conceito muito diferente do Deus bíblico. Por isso que era necessário agora ele gastar tempo desenvolvendo quem era o Deus que ele estava apresentando. Com os gregos e com os romanos, Paulo fala primeiro sobre a ressurreição de Cristo e não sobre a cruz. Um aspecto muito interessante também, apontando para a vitória antes mesmo até de falar sobre a derrota. Mas porque Paulo era um conhecedor dessas culturas. Tá? Já falamos em aulas anteriores a importância de conhecermos as culturas às quais nós queremos comunicar. E Paulo, de fato, fez a sua tarefa de casa. Paulo conhecia bem o público a que ele se dirigia. Também, em relação à diferença nas abordagens, Paulo diversificava o uso da emoção, Paulo diversificava o uso da razão, o seu vocabulário, as suas introduções, as suas conclusões. Paulo mudava as suas figuras de linguagem, Paulo mudava as suas ilustrações, a identificação que fazia das preocupações, das esperanças e das necessidades dos ouvintes. Em cada caso, ele adapta sua apresentação do evangelho aos ouvintes. Então isso é muito interessante perceber aqui na vida prática do apóstolo Paulo nos discursos aqui em Atos dos Apóstolos. Há uma diferença nas abordagens, mas também há coisas comuns nas abordagens. Por exemplo, existe um desafio epistemológico em cada abordagem que ele traz. Epistemologia é como nós chegamos a conhecer, como conhecemos as coisas. Então, existe esse desafio a cada cultura e Paulo mostra às pessoas que a sua compreensão de Deus e da realidade estava errada. Ou seja, o jeito que eles conheciam a verdade era um jeito corrompido, um jeito errado. Portanto, ele desafiava essa maneira de compreender Deus e compreender a realidade. Era um desafio epistemológico. Então, isso é comum a todas as abordagens. Ainda também existe um desafio pessoal quanto ao pecado e a descrição da condição decaída dos ouvintes. Por mais que diferenciasse até na maneira como ele fizesse cada um desses desafios, como ele fazia cada um desses desafios, ainda assim sempre existe esse desafio pessoal em relação ao pecado
e mostrar quem eles eram, as condições em que eles estavam. Então isso é algo comum em todas as abordagens. Ainda existia uma proclamação de Cristo como resposta e solução para os seus pecados. Sempre ele chegava em Cristo, porque Cristo é a pessoa central do Evangelho. Cristo é o Evangelho. Então, isso era sempre comum e estava sempre em suas abordagens. Em suma, então sempre havia uma verdade sobre Deus. Paulo começava dizendo, você acha que conhece a Deus, mas na verdade você não conhece. Sempre havia uma verdade sobre o pecado e sobre a nossa necessidade de salvação. Então Paulo estava dizendo, você está tentando se salvar com esse seu estilo de vida, mas você não vai conseguir isso não vai dar certo. Então ele estava falando sobre a verdade do pecado e sobre a nossa salvação. E também falava sobre a verdade sobre Jesus, apontando que ele era o rei messiânico que veio conquistar a salvação para você, já que você não consegue. E no final das contas, ele sempre chamava aquelas pessoas para que elas respondessem a essas verdades por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Então, esses eram elementos comuns em todas as abordagens, mas a maneira como isso se dava em cada cultura, em cada região, em cada momento, poderia tomar aspectos muito diferentes. Tá? Então, com tudo isso, a gente percebe que não existe uma apresentação do Evangelho para todos que seja universal e que seja livre de cultura. Cada um está pregando da sua cultura para uma outra cultura. Então não existe apresentação livre de cultura e nem universal. No entanto, embora as verdades do Evangelho nunca sejam apresentadas da mesma maneira a todos, de um jeito quadradinho, fechado, é claro que em todas elas existe o mesmo conteúdo. Todas elas falam sobre o mesmo Deus, todas elas falam sobre o pecado, todas elas falam sobre Jesus e todas elas falam sobre fé, sobre a maneira de como você se apropria do presente da salvação pela graça, mediante a fé. Tá? Então, não existe uma apresentação universal, ainda que sempre o mesmo conteúdo do Evangelho seja passado. Ainda que não com a sequência exata de uma única maneira, ainda que não com as mesmas informações sobre cada tópico desse, mas sempre Deus, pecado, Jesus e a fé são ressaltados de alguma maneira. Então, assim a gente percebe a prática do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, mostrando a base da contextualização em cada uma dessas coisas, a motivação e também a fórmula básica para contextualização. Agora a gente vai parar um pouquinho e vai ver que, diferente do que costumamos fazer, a Bíblia trata vários modos de apelo, de chamar as pessoas, várias abordagens para com as pessoas, para que elas respondam às boas notícias do Evangelho. Geralmente a gente tende a fazer de uma maneira única, de uma maneira específica, com toda pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época, para qualquer cultura. Então a gente tem os nossos apelos preferidos. Aqui a gente vai perceber que a Bíblia trata de maneira mais abrangente isso. Então, por exemplo, vou citar aqui 6 modos em que a Bíblia fala de abordagens e de apelos para que as pessoas respondam ao Evangelho. Então, por exemplo, às vezes o apelo bíblico é para uma entrega a Deus por causa do medo e da condenação e da morte. Às vezes esse é o ponto, essa é a abordagem, mas esse é o ponto mais sensível. E então você apela assim. Então você mostra o medo da condenação que está implícito em cada ser humano, né? Todo mundo tenta se defender de alguma forma porque justamente tem o medo da condenação. Ele precisa parecer bom, ele precisa parecer além de condenação. As pessoas fogem da morte, as pessoas têm medo de muitas coisas e às vezes
a porta de entrada, o apelo para que as pessoas recebam o evangelho é uma entrega a Deus por conta desse medo da condenação e medo da morte. Tá? Isso é muito comum. As pessoas, algumas pessoas usam desse tipo de apelo, o que na Bíblia isso está presente, mas quando a gente usa só esse tipo de apelo para todas as pessoas, em qualquer momento que as pessoas estejam vivendo, para toda a cultura, isso empobrece. Uma segunda maneira de a Bíblia mostrar um apelo de entrega a Deus é por causa do desejo de ficar livre do peso da culpa e da vergonha. Então, é uma das maneiras de a gente apresentar essa importância e de se entregar a Deus. É para que as pessoas se vejam livres de todo o peso, de todo o fardo que a culpa e a vergonha nos impõem. Ainda, às vezes, o apelo bíblico é para uma entrega a Deus pelo fato de se apreciar o poder de atração da verdade. Às vezes, a verdade por si só, às vezes não, sempre a verdade por si só, ela é atrativa. E às vezes nós devemos usar esse apelo para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão em uma busca incessante pelo que é verdadeiro. E às vezes o apelo é justamente mostrar que Cristo é a verdade, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo diz, estão em Cristo. E aí o apelo pode ser simplesmente uma entrega a Deus pelo fato de uma atração pela verdade. Ainda, às vezes, o apelo é para uma entrega a Deus para satisfazer anseios existenciais não atendidos. Pessoas que buscam satisfação no dinheiro, no amor romântico, em realizações e em uma série de outras coisas se beneficiariam muito por um apelo de entrega a Deus como aquele que é a água viva, que mata de vez a nossa sede. Diferente de uma cisterna rota que não retém águas, Jesus é um manancial de águas vivas. E ele nos satisfaz em cada anseio nosso. Algo que nós nunca obteremos de nenhuma das coisas nessa realidade. Nem de relacionamentos, nem de dinheiro, nem de realizações, mas só Cristo para satisfazer isso. Então, um apelo de entrega a Deus por meio dessa promessa de satisfação dos anseios existenciais não atendidos. Ainda a Bíblia fala de um apelo para uma entrega a Deus para a resposta de um problema. Às vezes a pessoa está passando por um dilema, um grande problema na vida, e Deus é apresentado como essa resposta, porque no final das contas, Deus é a resposta última para todos os problemas, porque todos os problemas surgiram por conta do pecado. Todos os problemas surgiram por conta de uma quebra no relacionamento com Deus. Portanto, a resposta última para todos os problemas é o próprio Deus. Não como nós queremos que as coisas sejam respondidas, mas de uma maneira muito mais sublime. Então, às vezes, o apelo é essa entrega a Deus para a resposta de um problema. Ainda por último, o apelo é para uma entrega a Deus simplesmente por causa do desejo de ser amado. O que está presente em cada ser humano dessa terra, o desejo de ser amado de alguma maneira. Então nós podemos apresentar um Deus que, apesar de todo lixo humano que você é, apesar de todos os seus pecados, de todas as suas motivações erradas, de todas as suas escolhas erradas de vida, é um Deus que te ama ao ponto de enviar o seu próprio filho. É um Deus que te amou quando ainda você era pecador. E esse é um ótimo apelo também a ser usado. Mas nenhum desses apelos devem ser únicos. A gente precisa conhecer as pessoas, a cultura que nós estamos querendo alcançar e então saber em que momento nós devemos usar cada tipo de apelo. Então, nesse último aqui, na Bíblia, Deus não nos dá um argumento irrefutável. Isso aqui é muito interessante. E sim uma pessoa irrefutável, contra quem, no final das contas, não há argumentos.
Então mostrar Jesus por trás desse amor de Deus, porque Jesus é a pessoa irrefutável. E Carson, sobre isso, então, um teólogo, diz o seguinte: não temos o direito de escolher apenas uma dessas motivações nas pessoas e então apelar somente para ela. Nós não temos esse direito. E ele continua dizendo que com o tempo temos de contar às pessoas tudo que a Bíblia diz, de fato. Com o tempo a gente sai desse apelo inicial e a gente parte para tudo o que a Bíblia diz. Porém, como Carson afirma, é correto começar com textos e abordagens que serão mais produtivos para abrir o coração de nossos ouvintes à mensagem do Evangelho. Então aqui se trata do primeiro passo, da exposição primeira do Evangelho, para que os corações sejam abertos, onde os corações estão mais sensíveis, onde as pessoas estão pensando mais, desejando mais, procurando mais. É lá que a gente vai usar o Evangelho para responder as perguntas existenciais que as pessoas estão fazendo, mas levando em consideração onde elas estão, para que depois a gente responda de uma maneira personalizada com o Evangelho, em se tratando de indivíduos ou em se tratando de culturas. Nós precisamos adquirir esse tipo de leitura das pessoas e das culturas para que nós apresentemos o Evangelho de um modo mais produtivo para abrir o coração dos ouvintes. Mesmo sabendo que quem vai fazer isso é o próprio Deus, é o Espírito Santo quem produz vida no coração, nós somos chamados a fazer a nossa parte. E Paulo, mais do que ninguém, acreditava na soberania de Deus, na salvação dos pecadores, mas Paulo, mais do que ninguém, estudou os pecadores a quem ele se dirigia e usou várias abordagens e vários tipos de apelos para que as pessoas se entregassem a Deus. Por último, depois de ver a forma prática como Paulo discursava no livro de Atos dos Apóstolos, depois de ver os variados tipos de apelos que existem na Bíblia, rapidamente eu queria mostrar como o Evangelho se relaciona bem com esse tema da contextualização. Por exemplo, se necessitamos demais da aprovação da cultura receptora, ou seja, da cultura a qual nós estamos nos dirigindo, se a gente precisa muito que ela nos aprove, isso demonstra uma falta de confiança no Evangelho, porque o Evangelho é a notícia de que nós somos aprovados pelo único a quem nós deveríamos querer ser aprovados e a quem nós precisamos ser aprovados. E se necessitamos de mais de uma aprovação da cultura receptora, então nós vamos ceder porque queremos ser aceitos. Então Deus sai do trono e a gente coloca no trono a cultura que nós queremos alcançar. E então nós vamos ceder, nós vamos abandonar pontos importantes do Evangelho porque a gente quer alcançar essa cultura. Então isso é uma coisa que não deve ser feita. Por outro lado, se estamos muito enraizados de forma orgulhosa na nossa própria cultura, então nós seremos intransigentes e incapazes de nos adaptar. E aí o problema aqui é a falta da humildade que o Evangelho produz. Então o Evangelho, como uma notícia de que nós somos salvos não pelos nossos méritos, muito pelo contrário, mas pelos méritos de Jesus. Deus não viu nada de bom em nós, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E isso deve nos tornar extremamente humildes, porque não há nada de bom em nós, a não ser aquilo que... e ainda assim Deus nos ama como Ele amou. Então a gente precisaria ser humilde. E quem é humilde não é intransigente. Quem é humilde é capaz de se adaptar. Então, quando nós nos orgulhamos muito da nossa própria cultura, nos tornamos incapazes de nos adaptar. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Somente o Evangelho nos dá o equilíbrio de que necessitamos. Ou seja, somente quando o Evangelho produz em você humildade, você é capaz de se adaptar a uma nova cultura. Você consegue se comunicar a essa nova cultura naquilo que é possível, naquilo que você tem liberdade para fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, quando o Evangelho nos dá a confiança necessária, então nós podemos falar
para uma cultura sem cedermos espaço, sem abandonarmos pontos importantes. Podemos então desafiar uma cultura porque não necessitamos da aprovação daquela cultura. Porque nós temos uma confiança na aprovação diante de Deus por conta de Cristo Jesus. Então o Evangelho é aquilo que dá equilíbrio na nossa contextualização, tanto nos dando confiança, segurança de um lado, quanto nos dando humildade do outro. Humildade para se adaptar e confiança para não ceder naquilo que não devemos. Então, dessa forma, nós vemos como a Bíblia trata a contextualização. O que é a contextualização bíblica? Os seus motivos, as suas bases, a sua fórmula básica, os discursos que Paulo teve, os apelos bíblicos e a relação com o Evangelho em si. E como sempre, eu indico a vocês que gastem um tempo com essas perguntas para reflexão e debate. Tá? Na semana passada vocês já começaram a responder e eu quero que vocês terminem em família respondendo e revisando e aplicando aquilo que vocês viram hoje. Tá? Deus abençoe então e até semana que vem.